Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e o vídeo de hoje vai ser eu revendo meu vídeo de metas que eu fiz no início desse ano, que eu postei em um outro canal que eu tinha planejado começar, mas, quer dizer, no caso eu comecei e ele tem 2 vídeos só, então eu ocultei ele, deixei só pra mim. Mas eu vou reagir a esse vídeo sobre as metas de 2023, vou ver se eu consegui cumprir essas metas que eu fiz para esse ano e vou fazer junto com vocês já as metas pro ano que vem, porque hoje é dia 16 de dezembro e logo é ano novo, então vamos aproveitar o embalo e fazer tudo isso num vídeo só. Vamos lá. Há 11 meses atrás o vídeo. Meu Deus, nem parece que é tão rápido as coisas. Então, come on. Ai! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo sobre minhas metas. Imagino que vai ser um vídeo bem curtinho, pois só vou falar quais são elas e o que planejo fazer para cumpri-las. Eu espero chegar no final do ano e fazer outro vídeo reagindo a esse, para ver quais metas foram cumpridas durante o ano. Então vamos lá! Ah, e essa imagem que vocês estão vendo aí é o meu vision board que eu fiz para colocar de wallpaper. Eu acho que ainda tá de wallpaper. Um plano de fundo com as minhas metas e um bloqueio de tela pro meu celular para eu não perder o foco durante o ano. Vamos ver se eu perdi então vamos para as metas. A primeira é sair do Jovem Aprendiz. Eita, eu saí! Eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2022 como Jovem Aprendiz, então eu só trabalho no período da tarde. Porém, como eu não estudo de dia e sim de noite, eu acho que consigo trabalhar durante o dia e estudar de noite. Até porque como Jovem Aprendiz eu ganho menos de meio salário mínimo, é bem complicado. Cara, já começamos bem. A primeira meta, que era sair do Jovem Aprendiz, eu consegui. Eu só não lembro agora o certo. Que data eu saí? Eu acho que foi dia 20 de fevereiro que eu saí do Jovem Aprendiz e comecei a trabalhar em comércio, né, o dia inteiro. Mas, então, primeira meta do ano cumprida com sucesso. A segunda é me cuidar mais. Coloquei isso como meta porque quando eu comecei a trabalhar e estudar de noite, eu me abandonei completamente e não cuidava mais de mim o quanto eu queria me cuidar. Ah, tá, era só isso? Então... Eu não sei se eu posso dizer que eu cumpri essa meta. Depende do cuidar. Cuidar de aparência. Aparência, sim, cuidamos mais esse ano. Alimentação saudável. Aí temos que conversar um pouquinho. Essa parte eu acho que eu deixei um pouquinho pro lado. Mas uma coisa, eu lembro que quando eu coloquei essa meta, eu tinha pensado em me cuidar de aparência mesmo. Porque antes de eu começar a trabalhar como jovem aprendiz, mesmo eu tendo pouco tempo, eu trabalhava só no período da tarde e no período da manhã, então era pouco tempo pra mim fazer as coisas que eu queria, tipo aprender as coreografias e todo o resto da vida, né, que a gente precisa. E eu não me cuidava. Antes eu esfoliava o rosto, eu passava máscara pro rosto, eu me cuidava mais, sabe? E quando eu comecei a trabalhar, então eu me abandonei completamente. E, então eu lembro que esse era pra ser mais da parte física, da parte mais aparente. Então nessa parte sim conseguimos, eu me cuidei mais esse ano em questão de pele, essas coisas. A alimentação a gente deixa em off. Ser mais produtiva. No primeiro vídeo que eu postei aqui, eu já inicio o ano 100% ligada na tomada. Mas o negócio é se manter assim até o final do ano. Ser mais... Spoiler, não consegui. Na verdade, consegui e não consegui. Eu consegui ser mais produtiva em comparação a todos os meus outros anos que eu tive de vida. Eu fui mais produtiva até por conseguir ser mais financeiramente independente. Porque tudo que eu queria fazer, querendo ou não, precisa de dinheiro hoje em dia, né? Então eu conseguia ser mais produtiva, eu consegui... Eu tô tremendo, por que eu tô tremendo? Será que é muita cafeína? Azar. Eu trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo, né? Como eu já comentei aqui no canal. Além disso, eu estudava de noite, eu chegava em casa, eu fazia as minhas coisas, me cuidei mais. Então, eu posso falar que sim, eu concluí essa meta, eu consegui ser mais produtiva esse ano. E planejo continuar assim para o ano que vem, porque
Eu não sei se eu já comentei aqui no canal, mas eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho meu negócio próprio de resina, eu tenho esse canal no YouTube, eu trabalho, eu comecei agora com revenda de roupa. Quero começar também para 2024, juntar no meu negócio de resina, revenda de materiais escolares também, papelaria fofa. Então eu tenho esse hábito de querer abraçar o mundo com as pernas, sabe? Como diz minha mãe. O que isso significa? Não sei, mas eu entendi mais ou menos o conceito. Então, às vezes, por eu querer ser tão produtiva e fazer tanta coisa ao mesmo tempo, eu paro. Tipo, tem semanas que eu tô exausta, eu tô podre. Coisa assim de chegar em casa, deitar no sofá e não sair de lá até meia-noite. Perdão, mexi em vocês. Vocês estão ruins. Então, eu quero conseguir continuar produtiva em 2024, mas não ao ponto de ficar exausta e não querer mais fazer nada. Pelo fato de ser muita coisa, né? Ter que ficar fazendo muita coisa. Também, além disso, eu estudo por conta própria, né? Por YouTube. Eu estudo inglês, eu estudo Libras, então eu não consigo ficar parada. Eu acho que esse é o negócio, eu não consigo ficar parada. Quando eu fazia terapia, isso era uma das pautas que a gente sempre batia na tecla toda a sessão, que era o fato de eu não conseguir estar parada, eu sempre estar arrumando alguma coisa pra fazer e que eu não sei descansar. Se eu aprendi a descansar? Não. Mas outra coisa que a gente deixa em off. Próximo. Então sim, concluímos a meta de ser mais produtiva esse ano. Então por enquanto tá indo tudo bem. Tô considerando tudo como concluída ou parcialmente concluída. Saudável. Eu tenho muita preguiça. Até esse ponto. Ser mais saudável é uma coisa que é difícil pra mim, meu pai amado. Saladas. Eu não gosto de salada. E fruta, eu nem lembro quando foi a última vez que eu comi uma fruta. Deixa em off. De cozinhar, muita mesmo. Sim. Então muitas vezes quando eu tô sozinha em casa e com essa preguiça em 100%, eu simplesmente não comia pra não ter que fazer comida. Então é uma das coisas que eu quero resolver esse ano. Me formar no técnico. Adivinhem, parece que tudo relacionado à alimentação é pé na cova já, né? Mas eu realmente odeio cozinhar, detesto cozinhar. Então é como eu mesma disse, a minha eu do início desse ano com a minha eu do final desse ano tá na mesma merda, porque, gente, cozinhar eu não gosto, não entra na minha cabeça eu cozinhar por 1 hora e meia pra comer um negócio em 5 minutos. É tão mais fácil só não comer. Ou comer uma coisinha que já tá pronta. Às vezes eu como batata palha. Ih, perdi as contas de quantas vezes a minha janta foi batata palha. Sabe aquelas de saquinho? Eu abro, pego um potinho, taco batata palha ali, nham, janta, pipoca. Quantas vezes eu já almocei pipoca? Jesus, chego a perder até as contas. Não sei nem como que eu tô em pé aqui na frente de vocês. Mas vamos continuar. Essa também a gente deixa em off, não fui tão saudável esse ano, né? Mas tô em pé ainda, viva. A saúde não sei como que tá, porque eu não fiz os exames, né? Em administração. Eu iniciei ele no início de 2022 e ele já acaba esse ano entre junho e julho. Então o negócio é se manter firme até lá. E por último, ser vegetariano. Meu Deus, parêntese sobre esse técnico que eu fiz. Nós começamos entre 17 alunos. A gente terminou o técnico, eu e mais 2 pessoas. De 17, 3 pessoas se formaram no técnico. 3. Por isso que eu coloquei isso como meta, porque realmente era uma coisa que dava vontade de tu pegar e falar, não quero mais essa merda. Então, eu fico feliz de ter conseguido concluir o técnico. E foi uma coisa assim que eu achei que não ia ser tão benéfico na minha vida, mas assim como eu saí do técnico em administração, eu comecei esse ano a faculdade de administração. Então todo essa base que eu tive ali no técnico, eu tô usando ela agora na faculdade. Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante. E que toda aquela vontade que eu tinha de simplesmente jogar tudo pro alto e falar desisto disso, eu fico feliz de não ter feito isso.
porque foi uma coisa que me ajudou bastante e foi uma coisa que eu percebi que, querendo ou não, eu gosto disso. Dessa parte da administração, de administrar negócios, de empresas, essas coisas, sabe? É uma coisa que eu não sabia que eu gostava até eu começar esse técnico. Então, show, outra meta concluída. Gente, eu acho que é o primeiro ano da minha vida que eu tô conseguindo concluir as metas que eu coloquei. Vegetariana, ou no meu caso, é mais provável, ovo-lacto-vegetariana. Na verdade, eu não como carne vermelha há mais de 1 ano e meio, eu acho. Porém, o meu ponto fraco são esses pastéis de festa de aniversário, sabe? Eu moro em uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, onde todos amam um churrasco. Então, em aniversários, a probabilidade de ter um salgado sem carne é minúscula. E eu acabo comendo esses pastéis com carne moída, frango, presunto, etc. Ah, mas é só comer os doces. Entre doce e salgado, eu vou preferir salgado sempre. Então, só comer doce numa festa não me agrada. Mas eu vou ter que dar uma segurada nisso. E agora eu fiz tipo um mapa mental. Cara, outra meta concluída, felizmente. Eu consegui esse ano não colocar um pedacinho de carne pra dentro do meu corpinho. E é uma coisa que eu me agrado muito. De ter começado a parar de comer carne. E eu vou cortar essa parte, eu vou colocar no meu Instagram pra todo mundo ver. Ai, Mari, por que você não come carne? Gente, eu tô cansada. Cansada de ter que falar sempre a mesma coisa. Por favor, pessoas, quando escutarem que eu não como carne, só falar, ah, tá bom. Eu sei que, principalmente pro pessoal aqui do Rio Grande do Sul, acham, meu Deus, como que vai viver sem carne? Gente, eu só não como carne. Eu só não como a carne. Eu como arroz, eu como feijão, eu como lentilha, eu como aipim, mandioca, seja lá como vocês chamam. Eu como tudo, eu só não como carne, presunto, salsicha, frango. E não é tão difícil viver sem isso. E eu não como. O porquê? Outra coisa também que pedem. Por que eu parei? Como eu já disse, eu nunca fui muito fã de carne. Carne, churrasco, essas coisas, eu nunca gostei muito. E os animais, eles também têm sentimentos. Eu sei que muita gente acha, ah, isso é besteira, não sei o que. Se você acha besteira, tudo bem, pode achar besteira. Mas pensar que tinha um coração batendo. Por que eu tô com vontade de chorar? Pensar que ali tinha um coração batendo, que tinha um ser vivo. Ó, eu vou chorar! Que tinha um ser vivo e que ele foi morto só pra outra pessoa comer, sendo que a gente consegue muito bem viver sem isso. Eu quero viver sem isso. Então, na minha cabeça, eu comer uma pessoinha, não é uma pessoinha, né? Mas um serzinho. Vocês já viram porquinhos? Existem porquinhos domésticos, gente. É a coisa mais fofa. Porco é um animal muito inteligente. E eu sei que vai ter muita gente que vai ficar achando essa parte hilária, não sei o que. Ai, mas é só carne. Não é só carne. É um ser humano. Um ser humano. É um ser que ele tem um coração que bate. É um ser que tem sentimentos, querendo ou não. Não é só porque ele não é um animal doméstico que ele não tem sentimentos. Ele sente dor. Cara, eu vi um vídeo que era só... que era sobre isso. Que era como eles faziam essa parte de matar o animal, né? Eu não lembro agora que vídeo que era pra mim achar. Mas era um vídeo mostrando, né, bem explicitamente como que eles matavam os animais pra, né, fazer toda essa parte depois da comercialização. E, gente, eu chorei horrores com aquele vídeo. Quando eu vi aquele vídeo foi assim, eu quero parar completamente com isso. No momento eu sou ovo-lacto-vegetariana, não sou vegetariana, mas eu falo vegetariana porque é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Mas ovo-lacto-vegetariana é a pessoa que só não come a carne. Vegetariana é a pessoa que não come a carne e nem derivados, leite, queijo, essas coisas. Só que, como eu disse até no vídeo, eu moro numa cidade minúscula, gente. Aqui, se tiver alguma coisa sem leite e sem ovos, vai ser o olho da cara. Se tiver, né? Então, é isso, basicamente. Próximo. Mental para ficar mais fácil de ver o que eu tenho para fazer. Eu não lembrava para disso. Cumprir essas metas. Vamos pela mesma sequência das metas, começando pela de jovem aprendiz. Meu contrato vai até fevereiro de 2024, porém eu posso sair antes ou também eles podem me demitir, né? Nunca se sabe.
e eu quero tentar ser efetivada esse ano. Mas antes disso, eu preciso esperar o técnico acabar, me formar e depois ir atrás da efetivação do trabalho. Pois lá eles começam às 7h10 da manhã. E eu já fui alguns dias de manhã, então eu sei a rotina que eu preciso ter para ir trabalhar de manhã. Eu tenho que acordar às 5 horas para pegar o ônibus às 6, sendo que eu vou dormir toda a noite que tem curso, né? Eu durmo lá pelas 11, 11h30 e se torna muito cansativo. E como eu tenho a chance de esperar, eu vou fazer, né? Porque eu acredito que eu não conseguiria dar 100% da minha capacidade se eu estiver morrendo de cansaço para ir trabalhar. Depois que me formar no técnico, eu vou conversar com a minha supervisora para ver se eles aceitam me efetivar. Caso eles aceitem, ótimo, concluí a minha meta, uma do ano já foi. E caso eles recusem, eu creio ter que ir atrás de outro emprego, pois tudo está aumentando de preço e eu, como jovem aprendiz, né, ganho menos que meio salário mínimo. Próxima meta, me cuidar mais. Opa, voltamos aqui. É muito engraçado ver, tipo, o pensamento que a gente tem e como a vida leva tudo para outro rumo, né? Aqui, aparentemente, eu tinha a intenção de continuar nesse meu emprego de jovem aprendiz e trabalhar o dia inteiro. Só que aconteceu completamente ao contrário. Eu não lembro. Eu sei que foi antes de acabar meu contrato. Foi alguns dias antes, eu acho. Que eu fui lá e eu pedi demissão. Eu tinha já levado o currículo em outro lugar, né? E ele já tava, tipo, era só eu ir lá, concluir a minha demissão e eu já poderia começar a trabalhar em outro lugar. Então, igual ali, nessa época, que eu não lembro agora quando que foi postado esse vídeo, eu queria, então, trabalhar o dia inteiro nesse lugar e acabou por eu tomar outras decisões na minha vida, provavelmente perto desse período, né? Porque, como eu disse, eu acho que foi em fevereiro que eu mudei de emprego, então isso daqui deve ter sido em janeiro. Já foi para outro rumo completamente diferente. Então, o meu pensamento de continuar nesse emprego que eu tava de jovem aprendiz, porém trabalhar nele o dia inteiro, foi para pedir demissão e começar a trabalhar em outro lugar. Então, eu realmente gostei desse negócio de fazer um vídeo e deixar ali pra tu ver como as coisas funcionam, né? Isso é muito legal. Faço em casa pra vocês. Opa, calma. Foi. Começando com hidratação no cabelo. Aqui em casa temos 2 mudas de babosa e ela faz milagres no cabelo. Porém, eu quase não uso ela, ou não usava, porque agora eu quero hidratar o meu cabelo com babosa pelo menos uma vez na semana. Também fazer máscara facial uma vez na semana. Vou procurar algumas receitas bacanas e úteis e posso até trazer aqui pra vocês. Esfoliação no rosto e no corpo. Nunca fiz no corpo. Eu já comecei esse e tô fazendo com a borra do café. Ah, separei hoje! Você não tem noção de como é maravilhoso. A pele fica super macia. Dançar de 2 a 3 vezes na semana, principalmente para aprender as coreografias para o outro canal. Então faço 2 coisas úteis. Aprendo e ainda acordo o meu corpo. Fazer 15 polichinelos ao acordar. Eu já faço desde o 2º ou 3º dia do ano e também é ótimo para acabar com aquela moleza que temos ao acordar. Eu faço de pijama mesmo, só abro a janela para entrar uma luz e já começo. E quero fazer yoga no final de semana. Sempre adorei yoga. Já comecei e parei várias vezes. Parei de novo. Mas nunca consigo manter. Como durante a semana é corrido e eu acabo nunca fazendo, vou começar pelo final de semana. Agora, Vamos lá, tópicos. Hidratação no cabelo uma vez na semana. Com babosa? Gente, mas nem lembro quando foi a última vez que eu passei com babosa no meu cabelo. Máscara facial uma vez na semana. Eu acho que esse eu até consegui, porque é uma coisa fácil. Tu toma o banho ali, daí tu passa aqui enquanto tu faz as outras coisas, ele vai secando, depois tu tira, né? Só que daí eu usava aquelas prontas da Avon, sabe? Da Avon. Daí tu pega, passa no rosto, depois é só tirar. Esfoliação no rosto, continuei fazendo. Uma vez na semana também, mas no rosto, eu acho que eu fiz 1, 2 vezes no máximo no início do ano. Dançar 2, 3 vezes na semana, com certeza não. Até que eu fiquei, né, 8 meses aqui sem trazer vídeo pra vocês. Tô voltando agora. Fazer 15 chinelos, também nunca mais fiz. E yoga, infelizmente também nunca fiz. Eu gosto bastante de yoga, mas é como eu falei no vídeo. Eu começo, daí eu acho outras prioridades, daí eu paro e
Aquela enrolação de sempre, né? Os que mais vou ter que trabalhar em cima, ser mais produtiva. Começando pelo mais simples, planejar o dia seguinte. Não preciso planejar apenas de noite, posso ir fazendo durante o dia no momento que tiver tempo. E claro, né? Passar menos tempo no telefone vendo vídeos que não vão me aderir nada. Com certeza não vou deixar de ver por completo, mas enquanto eu tiver algo importante para fazer, não pegar o telefone até terminar isso. Afinal, você começa a rolar o feed e quando percebe já se passaram 30 minutos, uma hora ou até mais. Isso come muito o nosso tempo. Esse daqui é bem sério, é uma coisa que eu faço demais. Eu começo uma coisa, lembro de outra, não termino essa e vou pra outra. Ou seja, chega o final do dia, eu comecei tudo e não terminei nada. Quero resolver isso. Como ninguém aqui quer se tornar workaholic, ao menos um dia da semana eu quero descansar das redes sociais. Largar tudo, no máximo ver um filme ou uma série, mas sem telefone, sem computador, sem trabalho. Talvez fazer um tricô, um crochê, que são coisas que eu gosto, mas não faço pois, entre aspas, sempre tenho aquele trabalho para fazer. E contradizendo o que eu disse, brincadeira, essa parte consiste em, ao invés de você pegar um tempo de descanso de 20 minutos e só rolar o feed, pode fazer uma aula de um idioma que queira aprender. Eu baixei um aplicativo de estudo de língua inglesa. Quando eu estou tomando café da manhã, ao invés de olhar as redes sociais, eu estou fazendo uma aula. Assim eu aproveito esse pequeno tempo para fazer algo útil. E seguir a rotina. Próximo vídeo vai ser eu criando uma nova rotina de volta às aulas vou fazer e isso trabalho. com vocês também. Afinal, essa que eu tenho agora são das minhas férias, onde eu fico o dia inteiro em casa, com tempo para fazer o que eu preciso, coisa que vai ser mais difícil depois. Opa, vamos lá então. Programar o dia seguinte sempre. Eu enfatizei o sempre ali em letras maiúsculas e não cumpri. Ali, igual eu falei, não precisa fazer só de noite, posso fazer no meu tempo livre. Querida, que tempo livre? Tu começou a trabalhar o dia inteiro, tu estuda de noite. Tu acha que tu tem tempo livre pra ficar arrumando tua rotina? É que a rotina é rotina, né? É todo dia acordar de manhã, pegar o ônibus e trabalhar, ficar o dia inteiro no trabalho, voltar, ir pra aula, chegar em casa e ir a mimir. É isso a minha vida, basicamente. É o final de semana que eu tenho livre pra fazer as coisas. Então, não tem nem o que programar. O que eu começo a programar agora, novamente, é agora os dias que eu tenho que postar, os dias que eu tenho que gravar, que eu tenho que editar. Essas coisas, sim, eu tenho que programar, senão eu me perco. Usar o telefone... usar menos o telefone pra besteira. Até porque onde eu trabalhava antes eu não podia nem usar o telefone. Então, podemos se dizer que sim, concluir essa meta, mas não por vontade própria. Terminar uma tarefa antes de começar outra, realmente. Esse é um problema que eu tenho muito e eu percebi isso agora novamente, né, trabalhando em escritório. Que tu tá fazendo uma coisa, eu estou, sei lá, personalizando essa caneca. Não é com isso que eu trabalho, mas vamos por exemplo. Tô aqui personalizando essa caneca. Mariana, guarda essa piranha. Vou lá, guarda essa piranha. Daí eu volto, caneca. Mariana, e eu vou lá e faço aquela coisa. Eu só sei que chega num ponto que aquela coisa que se eu sentasse e fizesse, ela ia ter terminado, sei lá, em 15 minutos, 20 minutos. Só que daí eu começo uma coisa, eu paro, eu faço outra. Mesma coisa com tarefas. Até hoje de manhã, quando eu acordei, eu levantei e pensei, vou organizar meu quarto. Tava bagunçado. Mas eu pensei, tem que fazer café. Larguei o quarto pela metade e fui lá fazer o café. Como eu já tava pela sala, eu comecei a organizar a sala. Daí eu parei na metade da sala, de organizar a sala, né? Porque eu lembrei, nossa, não terminei de organizar o meu quarto. Aí eu voltei pra organizar o meu quarto e deixei a sala metade organizada e metade bagunçada. Aí eu terminei de organizar o meu quarto, fui terminar de organizar a sala, mas eu vi que a louça tava suja. Larguei a sala de novo e fui lavar a louça. Só sei que se eu tivesse pego desde o início, organizado o quarto, terminei, agora eu vou organizar a sala. Terminei, agora eu vou lavar a louça. Terminei, agora eu vou fazer outra coisa. Eu não sei por que eu sou, tipo, eu vou pulando, faço um pouco, daí eu paro, daí eu faço, daí eu paro, daí eu volto. Uma confusão e eu acho que isso eu não consegui arrumar. Meio termo, mas pra menos do que pra mais. Pra mais, não, mas é porém, mais é mais. Aula de gramática com Mariana.
Descansar completamente uma vez na semana? Nunca. Nunca fiz isso. Uma vez na semana completamente? Trabalhava de segunda a sábado. Domingo fazia minhas coisas, então... Meu filho, descansar mesmo, nem sei quanto que eu vou fazer, porque a gente tá em dezembro. Como eu comecei a trabalhar dia 20 de novembro, eu não vou ter férias no final do ano, né? Só vou ter férias assim, dia do Natal, dia 1º do ano novo. E depois continua normal, porque para ter férias tu tem que fechar um ano. E mesmo sendo escritório, como a minha outra colega, ela vai sair depois por licença maternidade, eu tenho que já pegar as coisas logo, né? Porque depois ela vai sair, vai ficar só eu. Então, até a gente vai fazer esse método da gente não, meu Deus, que a gente do escritório não vai pegar férias coletivas, já pelo fato de eu conseguir aprender as coisas mais rápido para no ano que vem, quando ela precisa sair, eu já me adaptar melhor sozinha. Então, quando descansar completamente uma vez na semana, isso a gente esquece. Eu já aceitei que quem precisa descansar, isso é pra quem pode. Aproveitar os pequenos... não sei, não consigo ler o que tá aqui. Mas era aproveitar os pequenos momentos e fazer algo útil, né? Eu realmente gostava de fazer essas aulas de manhã durante o café da manhã. Mas daí eu já comecei a ter que postar as coisas do meu negócio. Daí então, ao invés de eu estudar de manhã, eu troquei por postar as coisas do meu negócio durante esse tempo, né? Mas eu ainda acho que é aproveitar os pequenos momentos, porque afinal de contas eu estava, né, lidando com o meu negócio. Então eu posso dizer que sim, consegui aproveitar esses momentos. E seguir a rotina, é que a minha rotina também mudou muitas vezes e era sempre muita coisa pra fazer, trabalho, faculdade, canal, negócio próprio. Então cada semana parecia que eu tinha uma rotina diferente, eu não conseguia seguir ela. Mas eu acho que agora as coisas vão se alinhar mais. Assim espero. Próximo. Próxima meta, ser mais saudável. Eu nunca tive uma boa alimentação, ou comia demais ou comia de menos. No último mês do ano passado, minha mãe começou a pagar uma nutri pra mim. Então, como agora estamos pagando pra eu comer bem, eu meio que acabo fazendo isso pra o dinheiro valer a pena, sabe? São coisas simples, comer mais frutas, mais legumes, 3 vezes ao dia, tomar bastante água. E como eu tenho preguiça pra fazer comida e durante a semana é corrido, eu vou começar a fazer marmita aos domingos, pra na hora do almoço só esquentar e pronto. Ah, e outra meta que também entra aqui é ser vegetariana ou ovo-lacto-vegetariana. E a última meta da lista é vamos voltar. Comer mais frutas, não fiz. Comer mais legumes, também não fiz. Comer pelo menos 3 vezes ao dia, também não fiz. Tomar bastante água, fiz com muito orgulho. Sabe aquelas garrafas... Pera aí que eu vou pegar a Frederica pra vocês verem. Isso aqui, minha gente. Ai. Meu Deus, cabelo. Isso aqui, eu apelidei ela de Frederica. Ela é minha garrafinha de 2 litros, que eu tomo 2 dela por dia. Então eu tô tomando por dia 4 litros de água. Meu corpo agora é mais água do que corpo, né? Mas... Então, tomar bastante água, sim. A gente fez isso, Marininha. A gente fez isso. Pelo menos uma coisa em ser saudável eu consegui, né? Tomar água. Próximo, fazer marmitas. Bom, eu tinha começado a fazer marmita, né? Quando eu trabalhava meio período só. Depois eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Comecei a trabalhar no restaurante horário do meio-dia. E nesse momento que eu comecei a trabalhar no restaurante meio-dia, eu não pagava o almoço, né? Eu não recebia, eu trabalhava do meio-dia a 1 hora. Eu não recebia em dinheiro, mas eu também não pagava o meu almoço. Então, minha gente, era o momento que eu comia. Eu não tomo café da manhã, né? E não jantava às vezes por causa da faculdade. Então, meu pratinho no almoço era prato de pedreiro. Pedreiro. Eu acho que se fosse pesar ia dar uns R$30. Então, enquanto eu trabalhava no restaurante, eu me alimentava bem mal. Eu pegava bastante carboidrato, porque é carboidrato e carne, basicamente, em restaurante aqui, né? Mas, agora, como eu tô trabalhando no escritório e eu almoço lá também, eu tô realmente fazendo as marmitas final de semana. Pego o domingo e faço as marmitas, mas
Salada é ruim pra levar, então eu acabo levando sempre carboidrato e proteína, e é isso. E ali ser vegetariana, né, como a gente já comentou, basicamente sim, consegui. Então daqui 3 eu fiz e 3 não fiz. Pra manter o equilíbrio. E a última meta da lista, me formar no técnico. Sempre manter a matéria em dia, ainda mais agora que já estamos no final do curso. Só faltar quando necessário. Antes eu faltava muito por ter um dia ruim ou cansativo no trabalho, mas não quero mais que isso aconteça esse ano. Vamos ao 100% de presença no final do semestre. Parece fácil, mas não é. Aguenta firme até o final. Muitas vezes dá vontade de Meu Deus, desistir, mas só falta meio ano, eu consigo. E estudar mais, coisa simples, mas trabalhosa. Nesse quesito eu quero proporcionar mais tempo da minha rotina para estudar. E essas são minhas metas desse ano. Espero que a Mariana de dezembro que veja esse vídeo Tá bom. Manter a matéria em dia, na verdade não era tão difícil, né? Porque a gente ficou praticamente o técnico inteiro planejando o nosso... Era tipo um TCC, mas não era bem um TCC. Eu esqueci a palavra agora, um artigo. Era um artigo. A gente foi fazer, então era basicamente a gente criar e revisar e adaptar pro dia da apresentação, né? Pro dia da banca. Não faltar. Eu acho que no final ali eu consegui faltar menos. Aguentar firme até o final, consegui. Felizmente eu consegui. Eu lembro que quando eu comecei esse técnico, por ser de noite, eu nunca tinha feito nada de noite, né? E eu tava muito assustada, porque foi ali que eu percebi, sabe? Foi ali que deu aquele estralo, tipo, meu Deus, eu comecei uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu até tava comentando com a mãe esses dias que 2023 foi o ano que eu fiz tanta coisa e eu só percebi agora. Deixa eu fazer um breve resumo. Então, eu saí do técnico, eu comecei a trabalhar o dia inteiro no comércio, eu saí do comércio e comecei a trabalhar no escritório. Isso daqui em relação ao trabalho. Eu terminei o técnico de administração, comecei a faculdade de administração e tô fazendo aula da carteira de motorista. Então, em 6 anos, então em um ano, eu fiz 6 coisas que na minha cabeça eu nunca achei que eu ia conseguir fazer isso num ano só. Então, é bem engraçado tu pensar, eu lembrar assim, eu adolescente em casa, ficava o dia inteiro entre aspas, né? O tempo que eu ficava em casa, eu ficava deitada no sofá, sem fazer nada. E as minhas metas nunca se cumpriam e eu só ficava em casa. O que ia ser mais fácil de fazer, né? Por eu estar sempre em casa e eu não cumpria elas. E agora parece que com menos tempo eu consegui fazer mais coisa e consegui cumprir essas coisas que eu defini. Eu acho que isso é um pouco também da idade, né? Querendo ou não, um adolescente às vezes dá prioridade para outras coisas que não são tão importantes. Eu pelo menos dava prioridade para algumas coisas que não eram importantes no momento e deixava as coisas importantes de lado. Então, agora eu tô mais focada em objetivos específicos e tô tentando concluir eles. E tô vendo ali que, nossa, eu acho que quase tudo eu consegui cumprir, tirando a parte de ser saudável. Isso eu vou continuar como meta, eu acho que pela minha vida inteira. proporcionar mais tempo da minha rotina para estudar. E essas são minhas metas desse ano. Espero que a Mariana de dezembro que veja esse vídeo nos dê a notícia de que conseguiu cumprir pelo menos mais da metade. Isso é tudo, pessoal. Sim, Mariana! Nós conseguimos bem mais do que a metade. Eu acho que... Deixa eu ver se tem uma foto aqui no início, não lembro mais. Que mostrava todos eles. Que a gente conseguiu. Acho que primeira vez no ano a gente conseguiu cumprir metas. Acho que ia ser até interessante. Eu tenho o hábito de guardar todas as coisas todas as agendinhas diárias, essas coisas, né? E eu lembro que todo ano eu colocava como meta emagrecer. Todo ano. E nesse ano eu não coloquei. No ano de 2023. Em vez de colocar emagrecer, era sempre a primeira meta do meu ano.
eu coloquei ser mais saudável. Isso já é uma evolução, porque eu me focava basicamente um ano inteiro nessa meta específica de emagrecer. E eu acabava deixando as outras metas de lado. E uma coisa que eu fiz esse ano também, quero fazer agora pro próximo, é colocar metas que eu sei que eu consigo atingir. Igual, digamos que eu fosse colocar eles ser milionária. Eu sei que eu não vou conseguir. O que, em vez de fazer uma meta ser milionária, guardar R$100 por mês, durante todo o ano, sabe? Ia dar R$1.200. R$1.200, gente, estou péssima em matemática, tá? Se eu tiver errado, Mariana, que edita o vídeo, corrige. Então, 1.200? Quanto que eu falei que eu ia guardar? R$100? Ai, nem sei mais, já tô toda perdida aqui na minha cabeça. Mas basicamente, pra tu conseguir cumprir as metas, tu tem que colocar metas que você sabe que tu consegue cumprir. Se tu for colocar, às vezes é bom colocar uma assim que você vai ter que se esforçar mais do que as outras. Digamos, sei lá, uma coisa que eu teria que me esforçar pra comprar um carro. Eu tô fazendo a carteira, mas não sou eu que tô pagando. Quer dizer, eu tô pagando, mas o dinheiro não saiu assim direto do meu bolso, né? Tá sendo descontado do meu salário. Mas o carro é uma coisa que eu vou ter que me planejar. E eu acho que isso é até uma meta boa pra mim colocar pro ano de 2024. Porque como eu tô fazendo a carteira esse ano, a minha prova vai ser dia 22. Que eu vou saber se eu vou conseguir a permissão pra dirigir ou não. Eu espero que sim. Eu vou conseguir. Pensamento positivo. Então, se eu não. Então, quando eu conseguir a permissão pra dirigir, eu vou poder dirigir. Mas eu não vou ter um carro. Eu vou dirigir, então, provavelmente o carro da empresa só quando eu estiver lá. E então, pra 2024, eu acho que é uma meta que eu posso colocar e me esforçar. Vai ser, eu acho que uma das coisas mais abrangentes. Será que é uma palavra certa pra falar? Uma meta grande, né? Uma meta, assim, que vai envolver bastante dinheiro. Mas eu tô feliz com isso. Eu ver isso. Mas basicamente é isso. Eu consegui cumprir. Gente, eu consegui cumprir as metas. Primeira vez na minha vida que isso acontece. Tô feliz. Eu acho que esse vídeo ficou muito longo. Então eu vou dividir o vídeo reagindo às metas e fazendo as metas em 2. Porque antes eu vi, quando eu fui Quando eu fui buscar a Frederica, eu vi que tinha dado já 30 minutos de vídeo. Então eu vou dividir esse vídeo o vídeo de metas, no caso, né, em 2 partes. Então, nessa parte a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal, que vai ser daqui a pouco, pelo menos o que eu vou gravar com a mesma roupa, tá? Quando vocês virem, não me julguem, que eu tinha planejado fazer tudo num vídeo só, mas esse ficou bem comprido, porque eu não achei que eu ia falar tanto. Meu Deus, eu virei uma tagarela hoje. Mas, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, comentem aqui embaixo. Ia ser bem legal se vocês também comentassem as metas de vocês, porque depois, no final de 2024, a gente pode fazer outro vídeo reagindo a esse vídeo que eu tô gravando agora. E vocês podem ir no comentário de vocês e ver se vocês conseguiram cumprir aquilo que vocês comentaram ou não. Ia ser bacana, né? Ou até fazer um vídeo com as metas de vocês e depois a gente reagindo. Não sei. Vamos ver certinho depois, eu e vocês, lá na comunidade. Eu tô tentando ser mais ativa ali na comunidade com vocês também, então fiquem sempre de olho, tá? Mas basicamente é isso. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.